espírito altivo confiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Nas Voragens do Pecado, mas antes vamos ler o Evangelho. O capítulo 3. Meu reino não é deixa eu ver. Há muitas moradas na casa do meu pai. Vou usar esse óculos aqui, porque eu estou sem óculos. O item 16. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e as provas. Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada ainda que ignorante do bem e do mal. Ela pode marchar para Deus, senhora de si mesma, e de posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem, mas há as que sucumbem e Deus, não querendo aniquilá-las, lhe permite irem para esses mundos, onde, de encarnações em encarnações, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhe está destinada. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, entendimento das palavras que aqui for lida. Pedimos a nossa irmã Ivone do Amaral, que nos ajude a entender a essas palavras que ela trouxe. Pedimos aos espíritos, ao seu altivo, guia e dirigente desta casa, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas. Pedimos por todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos pelos ouvintes, pedimos entendimentos, pois nada sabemos, precisamos aprender. Peço ajuda, Jesus. Peço a Deus, acima de tudo, a permissão para iniciar o estudo do livro das Voragens do Pecado. Que assim seja. Graças a Deus. Diogo está onde? 154? O livro sumiu. Ah, tá. Sumiu, demora muito. Cadê o... Como é que o óculos do senhor? Não estou enxergando.
Boa tarde, boa noite, né? Boa noite aos nossos ouvintes. Vamos continuar aqui com a nossa história, narrada pelo Espírito Charles. Nós estamos aqui no capítulo, na segunda parte do livro. Um consórcio odioso é o título dessa segunda parte. É o consórcio da rainha Catarina de Médici com Ruth de la Chapelle, agora com o nome de Carolina Ludwig, da família Ludwig. Bora, Carlos, me ajuda. Carolina de Louvigny, né, não? Então elas falam Otília de Louvigny, com o nome agora de Otília Louvigny, para enredar o capitão Narbonne, Luís de Narbonne, o capitão da fé, para matá-lo ou eliminá-lo da convivência com a rainha. Então eles estão aqui num plano tenebroso. Teve uma festa, só para a gente se situar, programada pela rainha, e Ruth, como assessora da rainha, como uma das suas ajudantes, foi verificar os preparativos da festa e armou um plano com a Ruth, que num determinado horário o capitão da fé passaria por ali. Então Ruth, agora com o nome de Otília, faz, na verdade, algo que é escandaloso para alguém na posição dela. Escandaloso para alguém que trabalhava para a rainha, na época, Catarina de Médici, e provoca um constrangimento. E, com isso, pelo mau proceder de Ruth de la Chapelle, ela condena Ruth, tudo armado, a 10 dias de reclusão num convento. E depois, o capitão da fé vai falar com ela, Luís de Narbonne, apaixonado por Ruth, e ela vê que o plano deu certo. E ele pede a menina em casamento. Só que a menina era uma cobrinha, e a outra uma cobrona. Mas quem disse que o tamanho da cobra mostra que o veneno é maior ou menor? A coral é pequenininha e tem um veneno mortífero, né? A jiboia é enorme. Então, mas as duas eram venenosas e estão armando o plano contra Luís de Narbonne. Foi aqui que nós paramos, tá? A rainha estava conversando com Luís, ele pediu a menina em casamento e nós paramos aqui semana passada. Vamos continuar. No meu livro, página 154. Então, a rainha conversa com o Luís de Narbonne. Admira-me, senhor conde, como vós, que até agora demonstrastes o mais elevado padrão de nobreza moral no seio da vossa sociedade, vos portais com a inconveniência de um adolescente colhido na sua primeira inconsequência. Desculpem, ele, depois de conversar com uma rainha, ele vai até a igreja, na presença do Monsenhor de B, que foi o seu pai adotivo, quem o educou. E para você que está chegando hoje, Maiara, o Luís de Narbonne foi criado por esse Monsenhor e ele se ordenaria, seria padre. Ele estudou para isso. Ele era um fanático religioso.
mas um homem bom, de muitas virtudes. E, em nome da igreja, ele participou desse massacre na noite de São Bartolomeu. E porque no desenrolar dessa história, essa menina cuja sua família foi morta covardemente por ele e seus homens, a fio de espada, e ela tinha um irmão, o Carlos, que ela amava muito, era o segundo pai dela, tinha o pai e tinha o Carlos, que ela considerava o pai. Ela jura vingança. Ela jura vingança junto, porque foi a única que escapou da família. Toda a família e todos aqueles que viviam em torno do castelo foram massacrados, simplesmente por professarem uma fé diferente da igreja. Eles eram protestantes, seguidores de Calvin, de Martinho Lutero. Foi Martinho Lutero na França e Calvin na Alemanha. Eles, seguidores de Lutero, foram dizimados. Diz que na noite de São Bartolomeu o rio Reno ficou vermelho de tanto sangue. Foram mais de 20.000 pessoas trucidadas em toda a França. Então foi uma noite de massacre e a família dela toda dizimada. Ela tinha mais 5 irmãos, seus pais, seus irmãos e aqueles que viviam em torno do castelo do pai, que participavam no domingo de um culto religioso. Foram todos crianças, mulheres, velhos, passados a fio de espada. Ela estava na casa da noiva do irmão, a Otília de Louvigny, e então lá, depois que ela soube de tudo, resolveram as duas se vingar. Otília era muito rica, deu o nome para a jovem Carolina e ela segue para Paris. E ali, como ela era muito bonita, facilmente Luís de Narbonne, o responsável pelo massacre da sua família, é envolvido com a sua beleza, com o seu charme. Mas o que ela queria era justamente isso, para vingá-lo, vingar a sua família, matá-lo. Ela se introduz no castelo, a rainha mãe Catarina de Médici descobre tudo e as duas então se juntam, porque era do interesse da rainha que Luís de Narbonne fosse eliminado. Ela inventa uma história para enredá-lo nessa armadilha, ele cai e agora eles estão tramando esse plano. Ele recebe 3 cartas, uma carta da rainha, uma carta de Ruth e uma carta de Monsenhor. Ele resolve primeiro ler a carta da menina, que ele se apaixonara, e ela o envolve ainda mais com palavras doces, de amor, pedindo desculpas a ele, dizendo que foi presa, enfim, pela rainha. Ele lê a carta apaixonada da menina, depois ele vai até a rainha, lê a da rainha, vai até a rainha, escuta o que ela tinha a dizer, e depois ele segue para o Monsenhor, as 3 pessoas importantes na vida dele. E o Monsenhor está conversando com ele aqui agora, tá? Monsenhor de B. Não tem o nome dele. Admira-me, senhor conde, como vós que até agora demonstrastes o mais elevado padrão de nobreza moral no seio da vossa sociedade, vos portais com a inconveniência de um adolescente colhido na sua primeira inconsequência, ponderou Monsenhor de B. Ponderou o senhor de B a seu pupilo, iniciando a amarga entrevista após respeitosos cumprimentos da parte do jovem capitão, mas frios e severos da parte daquele.
Tendes com efeito razão, Monsenhor. Tendes com efeito razão, Monsenhor. Aí é o capitão da fé se dirigindo ao Monsenhor. Desejo, porém, conversar lealmente convosco, se me concedeis licença. Suplico-vos, no entanto, generoso perdão para o caso em que o que vos terei a dizer não lograr a fortuna de merecer aprovação. Ele vai dizer que quer se casar, né? Aí ele diz assim: assustai-me, conde, e confesso a mim mesmo que jamais ouvi dos vossos lábios um tal fraseado. Mas não ignorais certamente, Monsenhor, que eu sou um homem, embora seja pouco mais do que adolescente. Não me ignorais porque eu vos tenho de tal asseverado durante o sacramento da confissão que meu coração é ardente e amoroso, embora eu, com o poder de uma vontade rígida, tivesse sempre o cuidado de me desviar de quaisquer compromissos e aventuras sentimentais. Sim, eu conheci as tuas más tendências, meu querido filho, volveu o superior desanimado, voltando ao tratamento habitual da intimidade. Entendeis por má a tendência de um coração que aspira ao amor consagrado por princípios honestos? Deverias antes compreender, meu caro Luís, que a nós outros religiosos Deus investiu de grandiosa missão diante da Igreja, e que, por isso mesmo, todo o afeto humano seria prejudicial, não apenas às tarefas que havemos de realizar sob a sua tutela, mas também à paz da consciência e do coração com os quais devemos servi-la. Está entendendo o diálogo, Maiara? Olha, eu já contei a história toda umas 8 vezes. Eu levaria muito tempo aqui de novo. Então vamos lá. O capitão da fé era um homem muito rico. Dizia que ele era fruto de uma traição. O marido da rainha Catarina de Médici, chamado eu sei que é segundo, não sei se é Frederico II, Henrique II. Diz que ele se envolveu com uma camponesa e ela engravidou. E depois ele tomou o filho da camponesa e entregou a esse monsenhor para educá-lo numa igreja, num convento. Ele foi criado num convento sob princípios rígidos e herdou uma riqueza imensa da mãe, do pai, que na verdade ninguém sabia ao certo, isso corria a boca miúda, que ele era um filho bastardo do esposo da Catarina. Do esposo da Catarina. Mais fácil. E como ele foi criado na igreja, ele queria se ordenar padre, estudou para isso. Era muito estudioso, ao mesmo tempo que naquela época eles prestavam serviço militar ao rei. O rei Carlos IX era o rei da França, porém era débil, era um menino doente, era um homem, 20 e poucos anos, era um rapaz, né? Sem pulso. Quem governava com pulso de ferro era a mãe, Catarina de Médici. Isso aconteceu no século XVI, é uma história real, tá? A gente pegou aqui o enfoque do massacre de uma família,
que está sendo contada aqui no livro, mas foram milhares de pessoas assassinadas por ordem da igreja e com o apoio da rainha. A rainha estava muito mais interessada no seu trono do que com o que a igreja pensava com relação à fé. Até porque ela não tinha fé. E isso aconteceu. O capitão Luís de Narbonne, ele foi usado porque ele era um fanático religioso. Um fanático religioso. E à frente, com um outro fanático, o príncipe de Guise, trucidaram com a sua tropa várias famílias. Só que a rainha não gostava dele, porque achava que ele era filho realmente do seu marido, mas ela não tinha certeza. E como ele era poderoso por causa da igreja, ela temia pelo seu trono e os seus descendentes, a família Valois. Se vocês pegarem na internet, vocês vão ver essa história toda. Não vão ver a história da família de La Chapelle, mas verão o massacre da noite de São Bartolomeu, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572, portanto, século XVI. E como a família, como nós dissemos, de Ruth Carolina, a família de La Chapelle foi trucidada, a menina quer vingança. E como a rainha também não gostava de Luís de Narbonne, eu não estou entrando nos detalhes da história, senão nós não vamos continuar hoje. Ela se aliou à rainha, porque era interesse da rainha se livrar de Luís de Narbonne, e ela mesma disse, depois ela se livraria também da menina. Só que a menina enganou a rainha. Ela disse para a rainha, ela contou tudo ou quase tudo, do jeito dela. E disse ainda, eu tenho provas que Luís era filho de Henrique II, o seu marido. Eu tenho provas, eu tenho documentos. Por quê? A Otília conhecia muito bem, a família da Otília conhecia muito bem o rei. E o irmão dela era um soldado da rainha, de muita confiança da rainha, era um militar de muita confiança. Não é soldado, é porque não tinha posto, né, coronel, para se dizer que era coronel, mas era um comandante da tropa. E ele estava fora, ele estava na Espanha, em missão, e ela tinha pouco tempo para se vingar de Luís de Narbonne. E a irmã contou tudo o que acontecia no castelo, porque o irmão sabia. Todas as falcatruas, todas as intrigas, e quem era a rainha Catarina de Médici. Ela sabia muito bem. Mas ela deu uma enrolada na Catarina, dizendo que tinha provas que Luís de Narbonne era filho do rei. Só que essa história era mentirosa, ela não tinha prova nenhuma. Ela apenas endossou, dizendo que tinha provas, o que todo mundo ouvia dizer, o que corria a boca miúda. Aí a rainha ficou danada da vida. Nós temos que eliminar, ela pensava consigo, vamos eliminar Luís de Narbonne. Ele seria um rei perfeito, porém, ele não é um Valois, precisa ser eliminado. E as duas, então, fazem esse plano de eliminar o Luís de Narbonne. Entenderam agora a história? Tá bom. Se deu para entender, eu vou continuar daqui. Pergunta. Com a autorização da rainha. Ela apoiou. Teria que ter o apoio dela. Se você estudar a história, você vê que o protestantismo começa a se disseminar por toda a Europa. Foi a primeira reforma, a reforma protestante, com Martinho Lutero, com Calvin, Lutero na Alemanha, Calvin na França. Os evangélicos, como são chamados hoje, eles são filhos do protestantismo, na verdade são os protestantes,
que depois se perderam também, né? Ela, a rainha, se dizia católica, devota ao catolicismo, mas o plano foi urdido, ela com a menina, na capela que tinha dentro do palácio. Ela não estava nem aí para Deus e para Jesus. Aparência. Ela era hipócrita. Política. Por política. Você pergunta esses políticos aí, todos dizem que são católicos, né? A maioria, a não ser a outra ala lá que é protestante. Por conveniência, pura conveniência. Então, ele está nesse diálogo com o Monsenhor, que se preocupou com ele, porque soube do escândalo ocorrido, uma armação das duas. Então, o Monsenhor se preocupou, porque ele gostava dele como um filho. Aí está havendo esse diálogo. Ele não vai esperar, porque ele disse que está apaixonado e vai casar. É esse o diálogo com o Monsenhor, que está ocorrendo aqui agora. Ele vai dizer já para ele. Entendeu agora, Maiara? Você entendeu? Tá. Então, vamos lá. Aí o Luiz de Narbonne diz ao Monsenhor: Carlos, dá para você ficar quietinho? Você foi chamado a atenção agora para o mundo inteiro te ouvir. Vamos lá. Monsenhor, insistiu Luiz com veemência, após um instante de indecisão, conquanto os vossos conselhos calem benevolamente na minha compreensão, hoje já não me reconheço a individualidade por eles embalada e contornada desde o berço. É com imenso desgosto que me vejo forçado a vos declarar que hoje já não disponho das necessárias forças para transformar-me em entidade angélica que de mim quisestes fazer. Amei uma mulher, Monsenhor. Amo profundamente uma donzela respeitável, pura e meiga, como um ser celeste. Olha como ele vê a Ruth. E todo o meu ser, a minha alma, o meu coração, o sangue das minhas veias e a minha própria vida de mim exigem que eu a despose, pois, para que não me venha a tornar um homem desgraçado ou infiel a todos os demais deveres, mas sim uma personalidade feliz, elemento útil a Deus, à pátria e à sociedade. Não tenciono, porém, deixar de servir a Igreja, a quem igualmente amo. Continuarei a seu lado e devotado servidor, embora deixando de tomar ordens. Quer dizer, tomar ordens é ser padre. Entendeu o diálogo agora? Ele quer se casar com a menina. Vamos lá, vamos continuar aqui. Entendeu? Vamos lá. O pobre velho baixou a fronte, acabrunhado. Luís percebeu pesaroso o brilho de uma lágrima que lhe deslizava pelas faces. Mas, depressa, aquela fronte se ergueu e ele falou como um cruciante desabafo. Leal servidor da Igreja, tu, meu filho, quando bem cedo resolvestes romper com os primeiros juramentos, aquilo que assisto é o teu enceguecimento pelas próprias paixões que o dulçor da religião não conseguiu apaziguar. O que contemplo é o teu embruçamento nas bordas de um abismo cuja profundidade ainda não pude precisar, mas que me assusta. Pois tu não vês, meu pobre Luís, que essa jovem não será a angelitude que supões, prestando-se ao escândalo desta tarde
provocado por ela e não por ti, conforme fui informado? A voz de quem é mais experiente, né? Informaram-vos mal, Monsenhor. Trata-se de uma criança simples e inexperiente, uma provinciana para quem as malícias dos grandes centros não têm significação. Ao demais, ela me ama, o que desculparia qualquer gesto menos prudente que observasse esta tarde. Crede, Monsenhor, serei um réprobo se me vir forçado a afastá-la de meu destino. Mas, rebateu ainda o velho sacerdote, inconformado, grande conhecedor que era da alma e das paixões humanas, quem te afirma, Luís, seja essa menina a personalidade que se proclama ser? Examinaste-lhe os papéis de família? Quem te apresentou? Como se atreve uma criança, uma menina, ingressar na corte absolutamente só, sem uma apresentação, uma recomendação? Quem sabe, Luís, se a trataria antes de uma aventureira que desejaria insinuar-se à sociedade ou à corte, escudada no teu nome respeitável, na tua posição. A voz da experiência, né? Por quem sois, Monsenhor? Retrucou sorrindo, confiante o capitão da fé. O que dizeis é tão deplorável e cruel que eu antes me deveria calar, evitando-me o desgosto de repelir com revolta a vossa insinuação. Que aventureira! Uma criança de 18 anos se valeria de um nome como o dos de Ludwig Raymond, foi o nome que ela se apossou, para vir plantar-se dentro do próprio Louvre, mentir a Catarina de Médicis, afrontar a própria corte como engodo e insinuar-se a um homem como eu, amigo íntimo do próprio Ludwig? De outro modo, Otília teria a seus pés qualquer insígne fidalgo, pois que se trata de uma jovem portadora de todos os predicados, capazes de inspirar a um homem a paixão que me está avassalando. Luís, ouve-me, ponderou novamente o ilustre religioso, como tocado de acerbo pressentimento. Quem a conhece em Paris? Tomei informações a seu respeito desde que a vi contigo à missa. Ela veio efetivamente do castelo de Ludwig. Todavia, que insinuais, Senhor? Temo por ti, meu filho. O coração segreda-me algo indefinível. Sinto esvoaçar ao derredor de nós qualquer coisa de perturbador que a atordoa e angustia. Via contigo a missa. Sim, Luís, parece um anjo. Contudo, aqueles olhos pareceram-me o castelo de Livigny. Fica a pequena distância do Reno. Do Reno, igualmente, era aquela família reformista. Eu a conheci, o herdeiro, Carlos Felipe. Uma Livigny estava para casar-se com ele. Existem muitas jovens casadoras na família de Livigny? Eu te aconselhei, Luís, a não te comprometeres com Catarina naquele terrível massacre. Teu lugar, meu filho, era aqui, junto a Deus, pelo coração e pelo pensamento, e não ao lado dos homens entrechocando-se com suas paixões e ambições. Sabes, a tua Otília parece-se muito fisionomicamente com... ia falar da família de La Chapelle, né? Meu filho, perdoa a teu pobre pai. Sinto-me muito perturbado desde há alguns dias, por tua causa. Sim, por tua causa. Ignoras, porventura, Luís,
que a rainha te odeia inexplicavelmente e projeta tua perda para a primeira ocasião? Por que se mostra agora tão amável? Retira-te para a Espanha, meu filho, retira-te. É a pátria de tua pobre mãe, onde estarás mais seguro. Que conselho, hein? O padre descobriu tudo. Mas quem está apaixonado, né? Senhor, ainda há poucas horas, Sua Majestade admoestou-me rudemente devido ao mesmo fato desta tarde. Que estranha ligação a da jovem provinciana com aquela víbora a quem chamam Majestade. Estranha e súbita. Ela de ordinário tão esquiva. Luís, por quem és? Por Deus, protege o teu coração, a tua pessoa, contra as investidas de Satanás. O gênio do mal frequentemente se apresenta em lindas formas femininas para perder os homens pouco avisados. Abre o olho, Maiara. Que sabedoria, né? Do Monsenhor, que o tinha como filho, ele que criou. Perdão, Monsenhor, porém essas lendas já não ecoam em meu coração. Sim, és um homem, bem o sei, mas rogo-te, querido filho, não te cases. Se te furtares a proteção da igreja, que será de ti? Pois sabes que teus passos são seguidos desde o berço por poderosos interesses e que te poderão esmagar. Toma ordens, meu filho, não te cases e terás um seguro refúgio. Se necessário, faze de Otília tua amante, porém não tua esposa. Sim, tua amante. Não serias tu o primeiro lamentável caso que tivéssemos. Mas espera, Luís, não te vais assim, sem te despedires do teu velho mestre, de teu pai. Ouve-me ainda, senhor conde. Fica, Luís, fica, meu filho, preciso falar-te muito mais. E, efetivamente, ouvindo as últimas chocantes expressões daquele em quem se habituara a enxergar a hombridade e o critério inatacáveis, o belo estudante de teologia fez uma reverência polida, mas fria, e retirou-se sem uma palavra, atormentado pelo despeito de se ver contrariado nas próprias aspirações e pela indignação porque se sentia invadir ante o alvitre inqualificável que lhe fora apresentado. Chegando à sua residência, em vez de se dirigir à igreja como habitualmente o fazia, chamou o seu intendente e com ele manteve longa conferência, a qual se estendeu até adiantadas horas da noite. Participou-lhe que procurasse fazer reparos no palácio e imobilasse apartamentos com o maior esmero, para uma dama de alto tratamento, pois que ele, conde de Narbonne, pretendia casar-se. Notícia que confundiu o digno servo até ao espanto e ao assombro, depois do que fez vir Rupert à sua presença e falou-lhe com bondade. Meu caro Rupert, prepara uma canção amorosa e apaixonada, saudando uma dama pelo dia do seu esponsalício com o homem amado. Põe a tua canção nas palavras do venturoso noivo, inventa música melodiosa, terna, sonhadora, música inefável, como que celeste, que predispõe o coração às blandícias do amor e ensaia
com mestria para cantares dentro de alguns dias. Haverá bodas nesta casa. Teu amo casa-se com a mulher que Deus destinou para torná-lo feliz. Hã? Tudo menos Deus. Que história, hein? Que história. Deixa eu beber um pouquinho de água, que eu quero terminar esse capítulo aqui. Estão entendendo a história agora? Pegaram o fio da meada? Pena que vocês não pegaram a história do início. Luís tinha doçuras na voz, encantamento nos olhos, que se alongaram como que fitando o porvir em previsões deliciosas. Comovido, o escudeiro depois em terra um joelho, diante do amo, osculou-lhe a destra e murmurou: Senhor, bendito sejais. Depurei nessa canção toda a minha alma e a minha afeição por vós, e praz aos céus que vossa felicidade seja completa nessa data radiosa. No dia imediato, pretendeu o altivo capitão visitar Otília no retiro das irmãs franciscanas, no intuito de participar-lhe a resolução de desposá-la dentro de alguns dias e obter-lhe o consentimento, com o qual contava previamente, tão certo se encontrava de ser amado. Não logrou realizar, porém, o ansiado intento, visto que, informado fora de que a jovem penitente se encontrava incomunicável por ordem da rainha, que dela exigia severa expiação por uma falta cometida publicamente. Olha só, o Diogo, por favor, liga o aparelho de ar, está quente. A rainha a deixou incomunicável por 10 dias, então ele não teve êxito na sua visita. Preocupado pelo que estaria o seu ídolo padecendo sob os cilícios e as penitências, Luís logrou dirigir-lhe algumas frases reanimadoras e o fez nos seguintes termos: o que produziu aflitivas elucubrações à destemida provinciana, cujos projetos seriam bem diversos e que até aquela data se conservava alheia à trama de uma união matrimonial forjada pela rainha-mãe, que contava desfazer-se de ambos, atirando um contra o outro num enredamento singular. Essa menininha bela de 18 anos tinha o plano de jogar a rainha contra ele e sair e ir embora. Olha como é que ela era danada e inteligente. Hoje eu ouvi de uma pessoa algo que me deixou assim perplexo. Uma criança de 7 anos, dissimulada, diz para uma outra de 10 a 11 anos: você pede a minha avó para ir embora daqui, senão eu vou dizer que você me bateu, que você tentou me enforcar. Agora você vê, como que uma criança de 7 anos pensa dessa maneira? Eu acho que ela é um espírito. Deve ser Catarina reencarnada, né? É um espírito danadinho da vida. Por quê? A avó é paparica, a avó e o avô paparica, ela. Com ciúmes, ela armou. Já tinha armado uma primeira vez, dizendo que a menina, que ela tinha apanhado da outra, e a avó, cheia de chamego por ela, castigou. E ela falou: vou fazer de novo. Ou você pede para sair daqui, vai para a casa da sua mãe, ou eu vou dizer que você me bateu e tentou me enforcar. Agora, como é que pode uma criança
Argilosa. Agir dessa forma? Ardilosa, né? Como é que pode? Aí você está vendo aqui, essa com 18 anos, tramando contra uma rainha, uma bruxa, como disse aqui, né? Velha, que eliminava todos os seus inimigos com facilidade, e também já estava pensando em eliminá-la, é a própria menina, mas a menina está com um passo à frente. Mas vamos lá. Então ela não estava esperando o casamento na vida dela, ela não estava esperando. Vamos lá. Olha o que ele escreveu para a garota: minha amada princesa, sou eu, o teu cavaleiro Luís de Narbonne, que te quer acima de tudo e deseja desposar-te assim que deixes o local santo onde te encontras. Obtive de sua majestade, a rainha, o generoso consentimento para tão feliz desfecho do amor que nos uniu desde aquela venturosa manhã em que pela primeira vez nos avistamos. Por ti abandonarei todos os antigos compromissos firmados com a Igreja, a qual, não obstante, amo tanto quanto a ti. Enlouquecido de felicidade e alegria, espero-te para o nosso matrimônio, porquanto a tua saída tudo estará providenciado. Ela foi pega de surpresa, né? A suposta Otília leu e releu sem emoção o embaraçoso fraseado. Que significaria esse enlace? Por que Catarina o facilitaria? Que estaria tramando essa equívoca mulher, a quem nunca se poderia acreditar fiel a algum princípio ou compromisso? Como se uniria em matrimônio a um homem que lhe causara todas as desgraças ao procurar nos confins da França a sua família, a fim de massacrá-la, aqueles entes que eram todos a sua razão de ser, a sua própria vida? A tão ardentes e angustiantes meditações, a infeliz Ruth Carolina tivera ensejo de se entregar após a leitura da carta, durante os longos dias passados na capela silenciosa e fria, onde pareciam volitar espectros conselheiros e amigos, mas também durante os quais seus sentimentos rudes, contumazes, reagiam contra a intromissão de raciocínios apaziguadores das ferazes tormentas que lhe percutiam na alma. Então ela estava enclausurada, começou a pensar, teve vontade de contar tudo, de toda a verdade. Estava reclusa, né? Muitas almas amigas aconselhando-a. Olha, quando começamos essa história, ele diz, isso aconteceu há 400 anos e ainda não ficou resolvido. Há 400 anos. Por vezes, ao bruxilear sugestivo das velas mortiças que ardiam sobre os altares, ela como que pressentia a sombra amiga de Carlos Felipe, sussurrando docemente aos seus ouvidos advertências salvadoras, como outrora, investido da dupla autoridade de segundo chefe da família e de luminar da reforma. Carlos Felipe era o seu irmão mais velho, é o Charles que está aqui. Otília, a falsa Otília, a Ruth Carolina, é a nossa Ivone, uma das encarnações da nossa Ivone. Então ela parecia ouvir o seu irmão, que era médico e pastor protestante, um homem bom, um homem probo. Volta para o reino, minha pobre Ruth, que é tempo ainda. Atende, querida irmã, ao teu Carlos. Eu protegerei a tua fuga, irás a salvo. Com o poder que nos conceder o amor ao bem. Atravessa o rio, foge desse pobre de Narbonne, penetra a Alemanha, Gregório te acompanhará. Bate ao castelo de G
ali existe um amigo leal que te acolherá e amará dedicadamente a nossa falta. É o príncipe Frederico. Não atraiçoes o evangelho, pobre Ruth, com a indignidade que pretendes. Perdoa e obterás tranquilidade. Então vocês estão vendo que faz a falta de perdão? Passado 400 anos, ainda não foi resolvido. Mais de outras vezes julgava perceber Otília, que chorosa, tão desolada quanto a vira nos últimos dias da sua crucial agonia e coberta de torturante luto, qual espectro embuçado nas próprias trevas, se aproximava sutilmente, tocava-lhe a fronte com a mão álgida e marmórea, levando-a a estremecer penosamente, e relembrava o pacto odioso numa convulsão de pranto. Otília era noiva do Carlos e que jurou vingança. A Otília era má e ela fez o pacto com Ruth Carolina, a irmã de Carlos, que é essa que a gente está contando aqui, a falsa Otília agora. Estão entendendo a história? Aí olha aqui, primeiro foi o espírito bom falando com ela, agora Otília. Juraste sobre as páginas da Bíblia Sagrada e cumprirás o juramento, porque aqui estou para relembrá-lo. Vinga o teu Carlos bem-amado do assintoso massacre, vinga tua família inocente e generosa trucidada pelo hipócrita que ultrajou o altar com o sangue dos escolhidos do Senhor. Luís de Narbonne desgraçou-nos a todos. Sofro nas trevas do meu ódio, atormentada de desespero e saudades, sem sequer compreender o que foi feito ao meu Carlos. E Luís de Narbonne é o culpado de mais essa desgraça. Fere-o, Ruth, tortura-o, através do amor que te consagra, tal como eu mesma sou torturada, pois o tens às tuas mãos. Fui eu que te dei. Não obstante, a mente da infeliz jovem frequentemente reagia contra ambas as sugestões, tomando o devido lugar concedido pelo livre-arbítrio. E um fenômeno curioso se operava naquela personalidade ardente, onde as paixões começavam a entrechocar-se com toda a violência da inferioridade moral que a caracterizava. Ela se abandonava a pensar em Luís de Narbonne. Talvez que o ambiente religioso propício aos suaves enleios do coração e da mente, ou das tentativas desesperadoras do espírito daquele irmão amigo, massacrado no cumprimento do dever para com o Evangelho e o próximo, desejando arredá-la de uma queda moral iminente, contribuíssem para as divagações a que seu pensamento exausto a arrastava. Talvez que a própria ardência do seu caráter, numa idade impulsiva em que a criatura praticará sem vacilar, ou mesmo sem perceber, todos os heroísmos ou todos os erros, levada pela displicência do coração, a impelissem para os momentos paradoxais em que, olvidando por instantes que de Narbonne fora responsável pelo assassínio de toda a sua família, nele pensava, evocando de preferência o seu porte belo e altaneiro, de maneiras polidas e incontestável ternura de que o cercava, e murmurava nos recessos mentais. Sim, vocês estão entendendo? Para mim a história é muito clara. Estou falando muito rápido? Eu vou acabar, só tem 2 minutos para falar. Semana que vem a gente continua? Tá bom. Sim, Luís, como és belo e gentil. Ela começa a ter o seu lado, né? Amoroso por ele. Sim, Luís, como és belo e gentil. E como eu seria capaz de te amar e ser feliz contigo, se não foras injustamente tu
o algoz dos meus entes mais queridos. Quão orgulhosa eu me sentiria de ostentar o teu nome e o teu amor, se em vez do dever de odiar-te, eu antes me pudesse consagrar à alegria de te amar para sempre. Que fidalgo mais terno, mais arrebatadoramente amante do que tu, nesta pobre França maculada pela peçonha de Catarina. Luís, Luís de Narbonne, como deverei desgraçar-te? Ainda não escolhi o gênero de castigo que te darei. Sim, porque meu dever será desgraçar-te. Matar-te-ei com uma punhalada traiçoeira entre um beijo e uma jura de amor? Oh, parece-me bem pouco para quem trucidou a família de La Chapelle e seus colonos, e me levaria à forca. Ferir-te-ei, porventura, com a traição, torturando-te através do sentimento que me consagras, tal como deseja a minha Otília? Que sei eu, que mal inventarei capaz de atingir tão altamente colocado, tu te encontras? Lograreis inspiração e coragem no momento exato? Sim, se o espectro de Otília estender sobre mim as trevas do seu ódio. Não se permanecer a sós comigo mesma, se eu não permanecer a sós comigo mesma, ou se o meu Carlos sussurrar aos meus ouvidos o perdão que já te concedeu, deverei, no entanto, precipitar os acontecimentos. Otília, Otília, vem a mim, querida amiga, ajuda-me a desgraçá-lo quanto antes, livra-me de cometer o sacrilégio de vir a amar o próprio assassino dos meus entes mais queridos. Pois é. Exatamente. Exausta e alucinada, atirava-se às lajes da capela, deixava-se ficar imóvel, os olhos apavoridos, o coração precípite, as mãos geladas, o peito penosamente oprimido por uma angústia invencível, deprimente, a alma inconsolável, cruciada, desorientada. E se porventura alguma religiosa por ali passava, olhava-a compungida, bendizia-se beatificamente e se afastava na ponta dos pés, respeitosa e impressionada, murmurando para as contas do rosário. Seu pecado teria sido realmente monstruoso para que um arrependimento como este pudesse sobrevir. Porque ela mantinha a postura, de quem estava ali contrita, arrependida do seu erro. Então vamos parar por aqui. Ela começa a se apaixonar por ele. Quem perdeu o início da história, eu aconselho a comprar o livro Nas Voragens do Pecado e ler. Quando nós acabarmos essa história, que eu não vou contar o fim para vocês, nós vamos entrar na história do Nas Voragens do Pecado, depois vem o Drama da Bretanha é o último. Essa história continua em 3 livros. O Drama da Bretanha é o último. Entre a Voragem do Pecado e o Drama da Bretanha tem um livro. É o do Capitão da Fé. Eu esqueci o nome. Cavaleiro de Lumière. O Cavaleiro de Lumière. Então você tem Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. Essa história continua por alguns séculos, 3 encarnações. Vai haver muita dor, uma história dolorosíssima. E tudo começou por falta de perdão, a falta do amor, falta do perdão. Mas eu vou interromper aqui agora. Tem outro título chamado Núpcias, que é o próximo capítulo. Semana que vem
terça-feira de carnaval, nós não estudaremos nas voragens do pecado, porque estaremos aqui em estudo no carnaval. Retornaremos na semana seguinte, tá bom? Compre esse livro, tem ali na livraria. O que eu posso dizer para vocês, que o Charles, o Carlos, irmão dela, é o espírito Charles que escreve a história, que a Ruth Carolina é a nossa Ivone, e tem muitos personagens conhecidos aqui ao longo dessa história. Tem um Dr. Bezerra lá na frente, tem muita coisa boa. Então, que Jesus abençoe esses espíritos, esses personagens desta história dolorosa, que eles possam ter se reerguido diante da Tua lei, Senhor, e que receba neste momento a Tua misericórdia. Receba também a nossa gratidão pelo aprendizado, mostrando-nos porque devemos amar-nos uns aos outros, como o Mestre Jesus nos ensinou. O que a falta do amor, a falta do perdão pode ocasionar em nossas vidas. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe e que Deus nos ajude também, compreendendo a doutrina espírita, fazendo-nos homens melhores. Em nome, então, da nossa irmã Ivone, do Charles, dos guias espirituais aqui presentes, responsáveis por este trabalho. Em nome do altivo, diretor da nossa casa, em nome do amor que vibra nesses corações, nesta casa de amor. Em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos em torno do livro Nas Voragens do Pecado. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.